Uma boa noite a todos vocês presentes. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Vamos ouvir primeiro uma página de preparação com o nosso irmão João. Lembrando a você também que nos acompanha à distância, reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós vamos do livro Fonte Viva pelo Espírito Humano, a lição de número 50, que tem o título Avancemos. Uma mensagem aqui de Paulo, que está em Epístola aos Filipenses, capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Na estrada cristã somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no ritual da queixa contra os familiares incompreensíveis. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade filipense. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e os demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos, de todas as nossas tarefas, graças a Deus. Jesus, mestre amigo, elevamos nossos pensamentos a Ti
agradecidos que estamos por tamanha oportunidade. É uma grande oportunidade e nós não temos condições de mensurar. Mas estarmos aqui, sabemos que nos faz bem. O contato com a página de abertura, o contato com as reflexões que nos são oferecidas do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa concentração, a atuação da espiritualidade amiga e a atuação nossa também, em colaboração a essas vibrações benfazejas, promovem o bem-estar de todos nós. E por sabermos já sobre tudo isso, nós estamos te agradecendo, Mestre. Te pedimos para que a nossa reunião transcorra contento. Te pedimos também, pois tu bem sabes que somos eternos pedintes, que leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre, pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia. Mestre, que todos nós possamos atuar colaborando com tudo que já foi planejado pelos amigos espirituais. Por favor, toca a fonte do nosso irmão Arthur, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão Arthur? Bom, boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, mesmo na correria do dia a dia. Falaremos hoje sobre o capítulo 17, O Homem no Mundo, ou melhor, Sede Perfeito, e o subtítulo O Homem no Mundo. Mas antes de entrar especificamente no subtítulo, vou trazer aqui os temas que tem nesse capítulo Sede Perfeitos. O primeiro é caracteres da perfeição. O segundo, o homem de bem, que nossa amiga Cris trouxe na semana passada. Os bons espíritas, parábola do semeador, e nas instruções dos espíritos tem o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, e o homem do mundo, e por último, cuidar do corpo e do espírito. Então a gente pode observar pelo título que para ser perfeito, para a gente conseguir alcançar essa perfeição, que ainda assim eles não trazem todas as características, eles dão uma ideia, nós precisamos estar atento a alguns comportamentos nossos. E o próprio Evangelho, se a gente abrir o Evangelho nos capítulos iniciais, mais especificamente ali do 5º até o 15º, mais ou menos, temos ali o Sermão da Montanha, que vai dizendo para a gente as bem-aventuranças, o que devemos fazer no mundo, como se comportar no mundo para conseguir chegar a essa perfeição, que é esse capítulo. E aí, nos caracteres da perfeição, Kardec traz aqui no primeiro item uma passagem de Mateus que eu só vou ler o iniciozinho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, nos caracteres da perfeição já tem ali: amai os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e os caluniam. Ou seja, é um grande desafio, Depois temos o homem de bem, que a nossa amiga Cris trouxe, os bons espíritas, mostrando o que os espíritas precisam fazer, a parábola do semeador, que sai a semear e tem vários solos. Então,
nós como espíritas ou como cristãos, vamos lidar com muitas pessoas de solos diferentes, né? Nem todos estão preparados para escutar o que temos a falar, nem mesmo nós, muitas das vezes, estamos preparados para receber o que os irmãos nos trazem. E na questão das instruções dos Espíritos tem lá o dever e a virtude. A gente pode juntar esses dois e pensar assim: nós temos o dever de ser virtuoso. É o dever de ser virtuoso. Então, para a gente se tornar um homem de bem, a gente tem lá uma lista, né, que eles trazem de coisas boas que precisamos fazer, de comportamentos. Depois, superiores e inferiores, onde a gente, dependendo do nosso local, nossa posição no mundo, né, na sociedade, como superior ou como inferior, a gente saber lidar com essa responsabilidade de cada posição nossa. E chegando no homem no mundo. Quando a gente vai para o homem no mundo, ele diz o seguinte, ele começa assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Ou seja, ele já está falando aqui que se a gente quer ser auxiliado, precisamos ter piedade com aqueles que estão à nossa volta. Não é isso? Perdoai à medida que nos perdoamos, não é assim? Então, nós hoje aqui estamos numa reunião de fluidoterapia, onde muitos de nós estamos aqui pedindo auxílio à espiritualidade. Mas a gente carrega esse sentimento de piedade para com nossos irmãos? Será que só vir aqui é o suficiente? Pedir esse auxílio? Eu estou falando, mas eu também, depois que vou acabar aqui, vou continuar meu tratamento. É para mim também. Vocês vão me ver entrar na sala também. Então, nós precisamos ter atenção no nosso dia a dia. Nós, como homens no mundo, qual é o nosso comportamento? Estamos aplicando as virtudes que estão aqui no Evangelho? Estamos tendo consciência de que é um dever nosso aplicar essas virtudes no nosso dia a dia? Estamos sendo, vamos pensar nas bem-aventuranças, estamos sendo bem-aventurados como aflitos, sem reclamar, conseguindo encarar com resiliência, paciência, as situações do dia a dia? Estamos conseguindo perdoar os nossos inimigos? Porque não basta a gente vir aqui somente. Nós precisamos estar abertos para receber primeiramente o que aqui nos é ofertado, porque nós sabemos que se não estivermos abertos não receberemos, mas também precisamos no dia a dia nos comportar de maneira adequada. Afinal, o que adianta eu sair daqui e receber fluidos benéficos e quando passar do portão não ser piedoso, misericordioso com aquele que tropeçou na gente ao sair do portão? E aí a gente já xinga, a gente já olha de cara feia. Só estou falando nas questões mais complexas, mas tem mais simples. A gente não consegue dar um bom dia no elevador, quando a gente joga o papelzinho no chão e não cuida do mundo que a gente vive. São pontos muito importantes para a gente pensar, porque
nós somos seres humanos ainda imperfeitos, mas Jesus nos recomenda o vigiar e orar. Quando Jesus está na noite de ser preso, ele leva para o jardim o João, Tiago e Pedro. E ele pede para que os três fiquem ali de guarda, tomando conta, vigiando e orando, enquanto ele vai lá fazer as orações dele. E quando Jesus volta, estão dormindo os três. Eles acordam, voltam lá para dentro. Quando volta novamente, estão os três dormindo. Depois mais uma vez, e na terceira vez, mesmo eles falando, não, agora vai ser diferente, agora vai ser diferente, agora vai ser diferente, Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós, no mundo, nós vamos passar por várias tentações, mas o quanto estamos sendo efetivamente insistentes, vigiando e orando para que não caiamos nessas tentações. O quanto estamos sendo misericordiosos, piedosos com aqueles que falham conosco, que pisam no nosso calo, né? O quanto nós estamos fazendo isso? Então, é muito importante que a gente reflita sobre como estamos agindo no nosso dia a dia. Porque seremos perdoados à medida que perdoamos. Seremos assistidos à medida que fazemos por onde. A Cris nos trouxe aqui um exemplo de 10 vezes, não é isso? Foi aqui, Cris? Ontem, semana passada, foi em outro lugar, não me recordo. 10 vezes o irmão tentou. Foi aqui, né? Foi semana passada. 10 vezes o irmão veio aqui pedir assistência integral, mas depois não teve mais como, porque o irmão não fazia por onde. Ele não levava isso para o mundo. Não levava isso para o mundo. Não basta a gente pedir a assistência, precisamos no dia a dia praticar. E aí eu queria trazer aqui, eu não gosto muito de dar spoiler, mas é porque tem um livro que ajuda muito a gente a entender. Eu não vou falar o nome do livro de início, mas é a história de uma irmã que ela vem de um sistema muito distante chamado Sírios. E ela vem aqui e decide, ou melhor, ela decide vir aqui para auxiliar um ser muito querido dela. Só que ela não vai vir aqui a passeio. E eles falam para ela, já que você vai ter que trabalhar em prol do bem. E aí ela aceita, né, com muita coragem, precisa ter muita coragem para fazer isso, vir nesse mundo aqui, sendo de um planeta que ela nem precisa mais passar pelas vicissitudes da Terra. E aí ela vem aqui. Nasce, entre aspas, órfã, vive uma vida muito simples, muito humilde, de muito sacrifício. Acolhe um ser que seria sacrificado, e aí, para não ser sacrificado, ela aceita acolher com aproximadamente 10 anos de idade, se eu não me engano. E a partir disso, a vida vem com muita luta, muito sacrifício, sacrifícios enormes. Mas os sacrifícios maiores começam a acontecer mais para frente. Onde? Ela vai trabalhar, ela precisa sair da Espanha para a França,
E aí ela, passando por muita dificuldade, né, falta de dinheiro, ela precisa humildemente ir para a rua. Quem imagina que indo para a rua, mostrar seu trabalho na rua para ganhar dinheiro, ganhar um pouco de dinheiro e ir para levar para dentro de casa? Muitos não conseguem. Muitos não conseguem ter essa humildade de ir para a rua e para poder trazer seu ganha-pão para dentro de casa. E isso ela era bem jovem, por volta de 18 anos, se eu não me engano. Mas quando isso acontece, vem um homem muito abastado, gosta do trabalho dela e depois dali da convivência chama ela para trabalhar na casa dele. E esse, depois de um tempo, ela descobre que é o seu pai. Antes acreditava que era órfão. Mas, aí que vem a parte mais interessante. Ela descobre que ele é o pai. Ela descobre que o pai foi enganado. Ela descobre quem enganou o pai. E ela fica em silêncio. Ela não faz justiça com as próprias mãos. Vocês já se imaginaram descobrir que vocês passam a vida inteira na miséria? O pai de vocês é riquíssimo, riquíssimo, e quando vocês descobrem, me fala, o que vocês pensariam nessa hora? Queria saber, né? Jogar tudo pro alto. Vamos fazer justiça. Só que essa justiça, a mãe estava no leito de morte, seria um sofrimento a mais para a mãe. Descobrir tudo isso seria um sofrimento a mais para o pai, jogar tudo isso assim ao vento. E ela confiou em Deus, orava muito, e a coisa foi se desenrolando, mas sem a intervenção dela a coisa foi se desenrolando. E no final, quem fez foi a coisa foi desvendada ali entre os que precisavam. A mãe partiu sem passar por esse sofrimento de descobrir isso no leito de morte. E essa pessoa, enquanto estava ali na casa do pai, trabalhava abnegadamente para a madrasta, que foi quem fez tudo isso. E ela, sabendo, ainda assim, trabalhava abnegadamente, cuidava dessa madrasta, ou, entre aspas, a madrasta ali era serva, né? E ela cuidou com muito devotamento. Eu estou resumindo muito, porque são muitas as situações que ela passa e nos exemplifica de o que é ser um homem no mundo. Como nós podemos nos comportar no mundo diante dos desafios que vivemos. É um livro belíssimo chamado Renúncia. A personagem principal que eu estou falando é Alcione. E esse livro nos ajuda a entender como devemos nos comportar no mundo. Claro que não só ele, tem muitos outros. Por a própria história de Jesus, de Chico, de Divaldo. Mas ali tem uma riqueza de detalhes que nos ajuda a compreender as nuances do dia a dia, que muitas das vezes a gente não vai conseguir compreender de outros.
E muitas das vezes a gente pega no livro pensando, meu Deus, como que eu iria conseguir fazer isso aqui? Como que eu faria isso aqui? Será que eu sou capaz de fazer isso aqui? Então, ali é um exemplo de prática de virtudes. São muitos os desafios que ela passa. Eu trouxe aqui de uma maneira bem resumida. E ela faz isso de uma maneira muito linda. Muito linda. Eu não sei aos que leram, mas eu em alguns momentos cheguei a chorar com o livro. De tão lindo que é o comportamento dela. Aqui, mais à frente, ele diz o seguinte, que nós não devemos nos isolar, nós devemos encarar, porque eles não querem que a gente se isole. Porque muitas das vezes a gente começa a perceber que a gente destoa dos outros e nós temos a tendência a nos isolar. Não querer participar daqueles que nos faz sofrer. Eu melhorei e eu não quero mais isso para mim. E aí eu começo a me afastar. Alcione não fez isso. Alcione viveu a vida da maneira que dava para viver. E nós precisamos passar por isso também. Nesse ser perfeito tem a parábola do semeador. Se você está buscando a perfeição e você tem o conhecimento, você precisa ir lá semear. Não é para se isolar. Se a gente entende que está nesse ponto de maior conhecimento. Só que a tendência principal ou melhor, a tendência primeira é o isolamento. Então precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Porque a gente vai ganhando conhecimento e a tendência é ir se isolando. Só que não é isso que Deus quer para nós. E Jesus nos exemplificou isso. Porque onde Jesus estava? Entre aqueles que mais precisavam. Não é? Aqueles mais simples, mais ignorantes. Só que isso exige paciência da nossa parte, resiliência, misericórdia, piedade, porque eles vão nos machucar. Mas isso não é só quando eu estou com um conhecimento alto, isso é no nosso dia a dia, na nossa família. Se eu tenho um pouquinho só a mais para oferecer, já é o suficiente para eu não me isolar, para eu já trabalhar isso. E muitas das vezes a gente xinga, a gente reclama, a gente quer ir embora, quer desistir. Ao passo que o que precisamos fazer é totalmente o oposto. É se aproximar, é respeitar, é ser indulgente, tolerante, caridoso. Caridoso. Então, ele começa aqui com: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que reúnem sob vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Precisamos trabalhar esse sentimento dentro de nós, de piedade. Precisamos cobrar de nós virtudes. É um dever nosso trabalhar essas virtudes. Como eu dei o exemplo de Jesus com os 3 apóstolos, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe que muitas das vezes até podemos estar preparados, porque a gente não carrega o fardo maior do que a gente é capaz, então sim,
nós estamos preparados para passar por todas as situações que estamos vivendo nesse mundo, nós estamos preparados. Mas Ele sabe que a carne é fraca ainda. Só que não podemos deixar de vigiar e orar. Não podemos desistir. Precisamos encarar a vida. Aqui, na Fluido, é como se fosse um recarregar de energias, em alguns casos. Mas é um recarregar de energias que ele está falando assim, ó, volta e continua. Continua, mas praticando bem. Não é recarregar energia para continuar fazendo a mesma coisa. Porque senão, vai voltar para cá. E depois vai voltar para lá, e depois vai voltar para cá, até chegar nas 10 vezes. E depois eles falaram assim, olha, não dá mais. Então é muito importante que tenhamos atenção com isso. Muito importante. Não podemos esquecer o nosso compromisso com nós mesmos e com Deus. Porque senão a gente se perde pelo caminho. E ficamos, entre aspas, à deriva. Entre aspas. Né? Porque eles falaram ali, ó, 10 vezes não dá mais, mas ainda assim eles estão distantes ali, acompanhando, olhando, e quando verdadeiramente estiver disposto, eles vão estender a mão novamente. Só que depende de quem? De nós. Essa dedicação é nossa, precisa ser nossa, a todo instante. Não é só quando a gente está aqui dentro da casa. É principalmente do lado de fora, do dia a dia, como o homem do mundo. Vivendo como um homem do mundo. E muitas das vezes a gente se preocupa com o supérfluo e não faz o principal, que é ser caridoso, amar, perdoar. E aí eu fico feliz porque eu não como mais carne, não faço mais isso, não faço aquilo. Claro que isso é importante, mas e o principal? Eu já faço. Então temos que começar pelo principal. Não adianta eu ir para o supérfluo enquanto eu não tenho o principal dentro de mim. É a mesma coisa que eu pegar as obras espíritas, que são o suporte ou o complemento, mas não estudar a base, que é Kardec. Eu tenho que primeiro estudar a base, para depois ir para o supérfluo. Então, vamos olhar para o que mais importa. Amar, perdoar, trabalhar no bem, ser caridoso. É isso, gente. O nosso tempo é muito curto, mas eu acho que deu para compreender um pouco, né? Uma boa noite para vocês e uma ótima semana. Graças a Deus por essas oportunidades que temos, né, meus irmãos, de fazermos as nossas reflexões, de sairmos daqui e levarmos no nosso dia a dia essas reflexões. E assim, Mestre Jesus, por essas oportunidades, como estas desta noite, em todas as noites de terça-feira que temos aqui, que possamos usar essas reflexões para aplicá-las nas nossas ações, na renovação dos nossos pensamentos e das nossas atitudes,
por esse Evangelho que é bússola renovadora. Vai nos mostrando paulatinamente o caminho que precisamos seguir. E por tudo isso, mestre amigo, mais uma vez te agradecemos. Sabemos, ou muitos de nós ainda não percebemos, que estamos recebendo muito mais, porque é uma conjunção de coisas. E poucos de nós podemos perceber e nos atentarmos sobre isso. Mas mesmo assim, mestre amigo, nessa nossa parca percepção, entenda o nosso agradecimento e sabemos que você nos entende. Você sabe de nossas necessidades, de nossas deficiências e sabe até qual caminho nós precisamos seguir. Mas nós vamos despertando pouco a pouco. Obrigado por tudo. E mais uma vez te pedimos que leve, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Porque Ele é justo, bom, amoroso e misericordioso. Mestre amigo, esteja, por favor, com cada um dos nossos irmãos médios passistas, que logo estarão lá atuando em seus grupos de trabalho. E assim, mestre amigo, estamos terminando esse nosso primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. E sempre pedimos, esteja conosco hoje e sempre. E nós, no fundo, sabemos que você está. Nós é que continuamos nessa nossa batalha interior para estarmos vibrando, nos afinizando com a tua face. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Eu peço aos nossos irmãos médiuns que estejam em condições que, por favor, dirijam-se a seus grupos de trabalho. Para nós que vamos continuar no salão, estejamos em silêncio com os nossos pensamentos elevados ao alto. Uma boa noite a todos vocês.